Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Palmeiras. Palmeiras que se reapresentou nesta quinta-feira. Deixa eu trazer aqui para vocês imagens da reapresentação do Palmeiras. Tá aí o John Arias. Palmeiras se reapresenta e inicia a preparação para a semifinal do Palmeiras, a semifinal do Paulista, né? Então tá aí, tem também, ó, Palmeiras se reapresenta após a vitória no Brasileirão. Aí você vê o Fux, né? Então o Palmeiras já tem foco total na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Vamos trazer nesse vídeo aí o Pascoal debatendo a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, fica até o final do vídeo, e no final do vídeo, pessoal, quero falar do Sub-20, porque o Palmeiras joga logo mais pelo Sub-20, terceira rodada, contra o Atlético Paranaense, e eu vou trazer para você onde vai passar essa partida. Quanto ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras é uma situação diferente, né? O Palmeiras volta a ser aquele time, como o Zinho intitula, confiável, né? Ontem os titulares em campo de novo, porque no entendimento do Abel, jogar quarta e domingo dá para todo mundo jogar. Até porque vai ter um período de 10 dias, porque tem data FIFA agora na segunda quinzena de março. Então, o time vai ficar 10 dias se preparando na segunda quinzena de março. Dá para dar uma esticada agora para poupar depois da segunda quinzena com 10 dias. E o time do Palmeiras faz, logo de cara, no início da partida, uma avalanche, né? É uma avalanche do time do Palmeiras contra o Fluminense. O Fluminense não sabia o que fazer no início do jogo. Quando percebeu, estava 2-0. Quanto ao pênalti, na minha visão, o pênalti foi pênalti. Eu também acho. Né? Foi pênalti. A gente estava brincando, mas foi pênalti. Quando o Tigrinho recebe a bola na área, ele sai do goleiro, o Fábio atinge o Tigrinho, não é com a mão, é com o joelho. Embaixo. É embaixo. Foi que o árbitro falou para ele dentro do gol. Você atingiu por baixo. E aí, 1-0 para o time do Palmeiras, logo de cara. E aí vem o segundo gol do Palmeiras. O segundo gol do Palmeiras, a bola é roubada antes da linha do meio-campo. Antes da linha do meio-campo. E o Alan vem com a bola dominada, vem com a bola dominada, vem com a bola. E o espaço que o Fluminense dá para o Alan, porque a preocupação era quem estava dentro da grande área. O Vitor Roque chegando e o Flaco Lopes já dentro da grande área. Então a preocupação era com os dois dentro da área. E ele vem dominando a bola, dominando a bola, dominando a bola. E ninguém chega para marcar. Corta o primeiro, dá um tapa no segundo, para dentro do gol, faz o segundo gol do Palmeiras. O Fluminense começa a melhorar o rendimento a partir do momento em que o Palmeiras, não sei porque o treinador disse que não sabe por que isso aconteceu, que o volante encaixa como terceiro zagueiro, ganhando 2-0. Como encaixa o volante terceiro zagueiro, traz um meio campo do Fluminense para cima do Palmeiras. Mas ele deveria saber, porque o Marlon não iria jogar de terceiro zagueiro. Aí ele disse que no intervalo pediu para sair. Pediu para sair. Mas o Marlon entrou de graça? Muito. O Marlon recuou e ele deu. E por que ele não respondeu? Por que ele não mandou o Marlon sair? Tinha que ter feito isso, né? Aí o Marlon encaixou muito atrás, deu muito espaço para o meio campo, e como o Fluminense não jogava com o centroavante, o JK ficou no banco de reserva, para começar, só foi entrar na etapa complementar, o time foi se acertando. O Ganso fazendo um jogo de falso 9. Você imaginou o Ganso de falso 9? Eu não tinha visto isso, vi pela primeira vez. Falso 9, fazendo a movimentação no meio aí, fazendo troca de bola. O time chegava e batia de fora da área, chega e batia de fora. Aí o goleiro do Palmeiras começa a aparecer. Começa a fazer grandes defesas. O Palmeiras, no segundo tempo, botou duas bolas, uma no travessão e outra na trave. A do Tigrinho no travessão era para a bola entrar. A do Sousa bateu na trave depois, com o Fábio tirando. Aí esse é o lance que começa a discussão do treinador do Palmeiras com a bandeirinha, com a senhora que estava trabalhando como bandeira, dizendo que ela não estava vendo nada. E aí, no último lance do jogo, era um lance a favor do Palmeiras, uma bola carambolada entre o Giai e o Soteldo. A bola bate no joelho do Soteldo e sai. E aí ficou aquela dúvida, se ia bater o escanteio Fluminense, se ia bater o escanteio o lateral Fluminense, ou se ia bater o lateral Palmeiras.
E aí, nessa dúvida, ele acaba falando, sabe, o Abel passou, o Abel passar do tom, é o segundo jogo que ele é expulso seguidamente. Né? Não, mas ele não tem culpa, né? Segundo ele... segundo jogo que ele é expulso. Assim, foi expulso por falar o que não devia para o quarto árbitro, para não falar o que não devia para a senhora Bandeira, e aí acabou sendo expulso de campo mais uma vez. Eu acho que perde a linha muito fácil, perdeu a linha por um lateral. Eu sei que é tenso. Final de jogo, né? Ele tinha melhorado, né? Eu sei que é tenso. Quem melhorou muito foi o assistente dele, né? O João. O João o João foi lá depois, quase não, que foi ele junto, mas perto do que ele já fez. Calma, porque é o revezamento. Calma. Melhor Abel. Daqui a pouco ele vai assumir. Ele o Abel se defende depois da entrevista coletiva a respeito das expulsões. E para se defender, fala do técnico do Fluminense, do Zubeldia, que invadiu o campo na última partida. Que foi expulso. E foi expulso. Foi expulso também. Foi expulso também. E aí, assim, o Palmeiras tem uma coisa que tem que citar do time do Palmeiras. O time melhora com a substituição. Quando ele muda o time, engraçado, ele tira o Flaco Lopes e o Tigrinho, passa o Sousa de centroavante, mas aí ele bota um cara que é acima da média, John Arias, né? Uhum. Aí é espetacular. Um pouco mais centralizado, ou talvez o Arias jogando pelo lado direito e o Alan fazendo essa função de meia, ou o próprio Maurício mais por dentro e o Arias realmente pela esquerda, mas saindo o Flaco ou o Vitor, eu imagino que na queda de braço entre os dois deve sair o Flaco, mas assim, eu acho que cada jogo e cada adversário vai te pedir para você escalar o time de uma maneira diferente. O Palmeiras melhora depois que o Arias entra, porque o Arias ele dá um controle de jogo que o Palmeiras não teve durante vários momentos da partida, porque virou um jogo muito lá e cá. Eu acho que essa não era a ideia do Abel Ferreira. A ideia do Abel Ferreira era, eu marquei os gols, agora eu vou me fechar e eu vou fazer, era só para que o Palmeiras pudesse recuperar, acelerar e machucar o Fluminense em transição. Só que tem aí uma coisa que a gente precisa colocar em perspectiva, eu vi muita gente falando que o Palmeiras fez um jogo ruim ontem, eu discordo, que é o adversário do outro lado. São 11 jogadores de extrema capacidade para atacar. E aí o Palmeiras ele teve alguma dificuldade até que entrou o Arias. O Arias entra e aí ele segura um pouco mais a bola, ele tem essa qualidade, ele faz o trabalho sujo também de marcar. Então, assim, eu acho que ele tem algumas possibilidades. Ele pode entrar num eventual suspensão do Alan, uma eventual venda do Alan, porque não no meio do ano ele pode entrar do lado direito, ele pode jogar também do lado esquerdo e ele pode, assim, gerar com isso que um atacante seja sacado, que um dos pontas ali, os meias abertos pela direita sejam sacados. O Arias é, assim, questão de tempo para virar titular e o meu entendimento é que você não botar um jogo domingo? de pressão... Domingo é já na titular, não? Eu colocaria. Acho que não, Edu. Quando voltar o Paulinho? Eu acho que não. Mas acho que só em março. Eu acho que ele ainda não é titular porque... Março tá aí. Você sabe. Final de março. Março já é semana Março é depois de amanhã, não é no domingo. É domingo já. Mas assim, Edu, eu acho que não entra porque o Abel ele tem uma hierarquia muito clara dentro do time e hoje o Arias, ainda que esteja numa condição física ideal, né, porque ele estava no meio de temporada lá, eu acho que ele ainda não tem os movimentos do time muito bem... como se diz, solidificados na cabeça dele. Então tem movimentos que o Maurício entende, que o Alan entende, que o Arias ainda não entende por questão de entrosamento, que é algo, eu pelo menos acho, ou o Silas pode falar melhor, algo absolutamente natural de um cara que acabou de chegar numa cultura de um time que é totalmente diferente do time que ele jogava. A ideia do Palmeiras é diferente do Wolverhampton. A proposta do Palmeiras é totalmente outra. Então acho que vai ser uma surpresa para mim se ele for titular no domingo. Não acho que seria um erro se ele for titular, porque é um jogador de uma capacidade técnica absurda e eu sou sempre a favor de colocar os melhores. Agora, pensando com a cabeça tática, né, do jeito que o Abel Ferreira enxerga o time, eu acho que ele não vai ser titular. Olha, agora, tem coisa que acontece aqui nos bastidores que tem que ser falada. O senhor fica fazendo coisa para ele, toma o troféu, dormir na liderança. Quando o Palmeiras entra em campo, quem era o líder? Quem era o líder? São Paulo. Aí, quando o Palmeiras faz o primeiro gol, eu recebi uma mensagem. Recebeu? Você quer que eu fale? Ou você fala? Aqui assim, vamos falar a verdade? Que você tá querendo brigar com ele, eu tô tentando segurar. Você tá trazendo off pro ficando é isso? pessoal. Tá ficando ele pessoal. Ele tá trazendo off pro tá UOL, é ficando isso? pessoal. Isso. Pode trazer Tá ficando pessoal.
Uma Tá mensagem ficando pessoal, encaminhada. a direção já me chamou. Pode trazer todo o Vocês dois estão se off pro pegando. UOL. suja Vocês vão lá, se hein? lembrar na Mostra pra porrada que ele, eu não vou te mostra segurar, pra ele. não. Pode trazer todo o off pro Uma UOL. mensagem encaminhada. Mandaram pra mim, eu não vou revelar obviamente quem Claro. mandou. Falaram assim, agora entrega outro troféu pro Bubu, o de 10 minutos na liderança. Você tá vendo como tá pessoal? Não é minutos pessoal, não, eu porque recebi essa Rece- Eu, mensagem. eu dormi ficando na liderança pessoal. acho que uns 15 minutos. Porque acabou o jogo do São Paulo, eu dei uma cochilada. Deu uma cochilada, assim. Aí algum narrador que eu tava TV ligada, o narrador gritou, lateral! Hoje a galera grita tudo, né? A bola sai pro lateral, o narrador, lateral! Incrível, que lateral! Você tá criticando Não, é o estilo de narração, né? Mais uma do Bubu, É um estilo hein? de narração. Mais uma. É com grito, né? Tudo bem, mas Faz o Palmeiras parte pra dar líder. engajamento, dar Você tá clique. vendo como é o lance? Mas aí eu acordei. E aí, quando eu acordei, já falou, ó, gol do Palmeiras. Né? Aí eu já sabia que. Ele recebeu uma mensagem, ele me encaminhou. Claramente ele queria te afetar. Então o que acontece? Como se ele conseguisse isso, né? Como se ele tivesse esse poder, né? O olhar do Palmeirense é assim, ganhou, é líder. Ganhou do Fluminense, que poderia ser e acho até que vai ficar como adversário direto na briga pelo título. Estrategicamente, no xadrez ontem... No grupo falou alguma coisa sobre a arbitragem interferiu no resultado ou não? Não teve nada de discussão sobre a arbitragem do jogo Mas polêmica? se você falar que o Palmeiras deu 2 saídas e isso aí interferiu no resultado, pra mim eu mas paro agora. é um Vai erro de embora arbitragem, agora. não é? Não, tudo bem, mas interferiu no gol, no jogo, no gol. Não, eu tava discutindo com um colega meu, que inclusive é São Paulino. Ele tem dúvida no pênalti. Se o Vitor Roque não deu uma forçada. Porque o Vitor Roque, assim, ele é muito esperto. Ele é um ótimo atacante e um atacante esperto. Ele é louco, ele não é E assim, ele é aquele cara que espera o contato e quando vem o contato ele pula. Ele dá uns pulinhos. Você não esquece Tem isso. o pulo do gato e tem o pulo do tigre. E o tigre é maior que o gato, né? O pulo do gato é assim, ó. Miau. O pulo do tigre é maior. É? O tigre, dos felinos todos, Olha lá o o lance. tigre... Você vai falar que não foi pênalti? Então, eu vi a entrevista do Fábio, e o Fábio é muito honesto, não sei o que, se foi, não sei o que e tal. Ele deixa muito na dúvida, ele fala, achei que poxa, foi. porque assim, diz que o árbitro chegou pro Fábio e falou assim, Fábio, você tocou ele com as mãos. O Fábio falou assim, não, com as mãos eu não toquei. Não, o árbitro falou o contrário, Bubu, desculpa. Falou o contrário? Não, depois, ele primeiro O árbitro questionou. depois falou que o Fábio fala, eu não toquei, ele fala, você não tocou em cima, o toque é embaixo, foi isso que o árbitro falou. Então, e tem uma imagem que mostra que tem um contato ali embaixo. Agora, é aquela questão, o quanto que esse contato causou a queda do Vitor Roque e o quanto que o Vitor Roque pulou, saltou, porque tem muito atacante que é malandro. O Soares era muito malandro para cavar pênalti, por exemplo, né? Ele jogava a bola de propósito no braço do marcador. Outros caras são mais de se atirar, a gente sabe que é o chamado piscineiro. Para ser justo aqui, outro dia eu falei do Arrascaeta. O Arrascaeta tem muito pênalti que ele sofre mesmo. Mas o Arrascaeta é malandro também. Tá na área lá, alguém encostou, tá próximo, não sei o quê. O Arrascaeta, ele sabe cair também e acaba levando a arbitragem nessa daí. E o Vitor Roque me parece que é esse perfil também de jogador. Ele é esperto, tem a ver com malandragem, né? O malandro da bola, né? E então eu acho que tem muito da disposição do Tigrinho de pular. Então quem vai marcá-lo ou vai chegar nele, no caso foi a saída do Fábio, que é muito experiente, tem que tomar cuidado, porque se você sai, mesmo que você não entre em choque com o Tigrinho... Mas na imagem às vezes... ele tocou, não tocou Não, na tocou. imagem? Não, tem um toque ali e tal. Mas é aquela questão, interpretação. O toque é suficiente para a queda dele, explica lá, depois ele dá um salto ali, ó, do jeito que ele cai ali, eu acho que o toque não é para isso. Aí o árbitro, ele tem um árbitro de vídeo hoje, pode checar ali o quanto que é ou não. Ontem tem um lance de pênalti pro São Paulo também, o São Paulo ganhou com pênalti, e muita gente fala, pô, vamos ver se o goleiro toca na bola. O goleiro do Coxa toca na cabeça do Tapia, mas vamos ver ali com calma se ele toca depois de tocar na bola ou não, tá? Lógico que vai interferir na decisão. E então, não é um lance fácil, não é um pênalti pra mim assim, escandaloso, claro. Eu acho que há margem para interpretação. Por isso que eu perguntei isso no grupo, porque eu tenho um colega São Paulino que conversou comigo. E eu acho Bubu, que... ali não foi pênalti, né? Eu falei, você acha que não? Aqui no Brasil, 90% dos árbitros dariam esse pênalti. Na Copa Libertadores, 60%.
Mas eu acho que é exatamente pelo que o Bubu falou, de ser um lance interpretativo, que o árbitro, se a gente rodar a imagem de novo, a gente vai ver que o árbitro ele tem uma visão muito clara para o lance. E o fato de ser interpretativo mostra que o VAR não deveria ter chamado, porque o árbitro, além de tudo, ele faz a leitura correta, não há o toque em cima, há o toque embaixo. O árbitro de frente para o lance, a gente vai ver que a visão dele é clara para o lance e ele vê o toque... De baixo? Oi? Será que ele chega a ver o toque por baixo? Não, o árbitro ele tá chega a ver, Silas, porque ele mesmo fala. Porque o Fábio fala, pode ir lá ver, eu não toquei nele. Aí ele fala, não tocou em cima. Bom, não sei se alguém falou pra ele, o que ele fala no ato do lance é o toque é embaixo. Então, assim, é interpretativo? Ok, podemos considerar que é interpretativo. Mas a interpretação do árbitro de frente para o lance e com entendimento pleno da onde foi o toque, do que aconteceu, ele marca o pênalti. Ele tá de frente, qual é o mas tá longe, protocolo? Qual é o protocolo do VAR? Erros, apenas erros claros precisam ser chamados para que o árbitro reavalie o lance. Então, no caso que o Bubu trouxe de ajustar a intensidade, se o toque é suficiente ou não, eu acho que não cabe ao VAR reapitar o jogo, porque ele está chamando para reapitar, porque é um pênalti que se marca ou não se marca. O Silas falou, na Libertadores, 60 marca, 40 não. Então, assim, lance interpretativo, o árbitro está no campo, interpretou, viu, pênalti. Então, para mim, esse lance não tem discussão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Fluminense. Agora vamos falar aqui do Sub-20, porque hoje o Palmeiras entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Partida que vai acontecer na Arena Barueri. Na estreia, o Palmeiras venceu o Grêmio por 5-2. Depois empatou com o São Paulo 3-3 e agora joga a terceira partida do Campeonato Brasileiro. E aí você vê a ficha técnica da partida e onde vai passar ali, ó, a partida terá transmissão da TV Palmeiras. Então tá aí, ó, a TV Palmeiras no YouTube vai estar passando agora, sexta-feira, agora, 19 horas. Então saiu daqui do vídeo, já coloca aí na TV Palmeiras para você assistir o Sub-20. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.